falando um pouco sobre esse processo do tombamento, valorização dos patrimônios, me veio na cabeça uma aula que a gente teve recentemente, que foi na aula de patrimônio. A professora comentou com a gente que teve um patrimônio em Sorocaba, ali no centro também, que é o Convento Santa Clara, que ele foi um patrimônio perdido, foi demolido. Então, eu queria entender o que a gente perde, né? Eu acho que a gente perde muito quando um patrimônio é demolido, mas a sua visão, o que isso significa, né? Que impacto isso pode trazer para a sociedade? É um exemplo extremamente importante, né? Isso acontece, eu acho que no começo da década de 60, e ficava ali entre a Rua Santa Clara e a Rua São Bento, né? E Uhum. construíram na época a galeria que está lá até hoje, né? Que na época era algo moderno, né? Ainda mais aí da área de vocês. Quer dizer, hoje é algo extremamente antiquado e feio, do meu ponto de vista. Você deixa de lado ali a história, quer dizer, algo extremamente importante, uma referência ali para Sorocaba, e coloca no lugar essa galeria que, na época, do ponto de vista dos investidores e tudo mais, era algo adequado, é algo que representava ali a modernidade. Futuro. Sim, é isso mesmo, Bia. Que representava o futuro. Na verdade, não. Quer dizer, o que de fato representava, não o futuro em si, mas assim, a possibilidade de projetar uma outra perspectiva do futuro de Sorocaba era manter ali o convento. Não é manter por manter tudo. Quer dizer, é manter aqueles prédios, aqueles lugares de memória que são referenciais. E a partir daí pensar numa Sorocaba, pensar em espaços públicos que sejam adequados, que tragam bem-estar para a população. Deixar de lado a especulação e passar a pensar nas pessoas. Então, Uhum. esses prédios, que às vezes não é o caso do Convento de Santa Clara, às vezes ali tinham funções públicas e tudo mais, são importantes e podem ganhar uma outra função. Essa ressignificação dos espaços culturais, dos espaços históricos, é fundamental. Essa ocupação do centro. Quer dizer, é uma Sim, tristeza muito grande para mim, como historiador, eu acho que para vocês também, arquitetos, futuros arquitetos, é, quase. a questão do abandono do centro da cidade, o abandono da cidade. As pessoas ficam ali circunscritas ali a shopping centers, sai de um espaço e vai para o outro e nem olha ali para o centro. Essa necessidade dessa retomada, no Sim. sentido cultural e no sentido histórico mesmo, de valorizar. Nossa, isso me trouxe muitas coisas na cabeça, porque a gente fala muito, né, de patrimônio, e um exemplo, eu vou fugir um pouco do tema, mas veio na minha cabeça, é o Shopping Cianê também. A gente fala muito desse projeto com um pouco de revolta, assim, porque aquele espaço foi uma fábrica, eu não Foi. sei exatamente o que era, mas é um prédio super importante, bonito, que marca um momento histórico. E quando surge esse projeto de fazer um shopping ali, surgiu, pelo menos na gente que é dessa área, pô, que legal, né? Como que eles vão achar a solução? Como é que eles vão trazer o passado junto com o presente? E simplesmente eles colocaram como se fosse um galpão ali dentro, esquecendo tudo que foi ali. É como se quando você entra no shopping, você nem sabe o que está acontecendo lá fora, não te remete ao momento do prédio originalmente, então é um pouco revoltante isso também, porque quando as pessoas pensam nesses prédios antigos, patrimônio, criar uso, ai, prédio velho, vai ter que reformar tudo, fazer um prédio novo. Só que para a gente preservar um patrimônio, a gente não precisa justamente manter tudo original. A gente precisa manter a memória, manter a linguagem, mas também não precisa manter 100% o prédio, óbvio. Ele vai precisar de melhoras, o tempo passou. Manutenção. Exato, mas dá para preservar, é, trazendo a linguagem atual de contemporaneidade, mas preservando também o período em que aquele prédio foi construído, né? Em relação ao Shopping Cianê,
É evidente que é melhor ter aquela estrutura restante do que nada. Ah, com certeza. Mas eu compartilho com você essa decepção. Porque você tem aquela carcaça ali da fábrica, foi uma das mais importantes fábricas têxteis aqui de Sorocaba. Então é importante que tenha alguma coisa ainda, mas está toda descaracterizada. E o que é mantido ali dentro é quase que ali uma pequena justificativa, ali é o mínimo da fábrica. Deveriam remeter muito mais, deveria ter muito mais referências, mas isso não acontece. É quase ali uma utilização nesse sentido, tentar conectar a questão do negócio com a questão do patrimônio, quase que para valorização do negócio. Quer dizer, não há essa preocupação com o patrimônio. E aí a gente espera do poder público, né? É muito difícil esperar isso da iniciativa privada. Sim. É o poder público e a sociedade que deveriam tomar a frente disso, estabelecer as regras de ocupação, estabelecer ali, quer dizer, o mínimo necessário, como você colocou, a ser mantido. Não há importância, não tem problema nenhum em ter um shopping. Sim. Não tem, eu acho que é bacana nesse sentido essa relação ali público e privado para manter, porque não, como nós estamos falando, não adianta absolutamente nada você tombar e deixar abandonado. É importante que as pessoas circulem, é importante que os espaços sejam ocupados, inclusive ali pela parte econômica, não tem problema nenhum, mas precisa garantir esse mínimo, porque ali você tem só aparência, porque dentro absolutamente nada remete ao passado e mais. Um espaço para reflexão, um espaço. Deveria pelo menos isso, ter um teatro, alguma coisa ali dentro que possibilitasse esse tipo de questionamento, esse tipo de reflexão. E não tem. Aproveitando que a Bia citou um pouco o Cianê, vou utilizar ele como exemplo em questão de nossa geração. Por exemplo, quando eu me mudei para Sorocaba, não sabia que ali era um patrimônio em si, justamente por falta de conhecimento. Quando a gente pensa em Europa, essas coisas, nossa, o patrimônio na Europa e tal é super valorizado, as pessoas vão para lá justamente por causa disso, para ver os patrimônios, e no Brasil é um pouco diferente, né? Então... no Brasil, a pessoa não vem com interesse de conhecer o espaço, diferente da Europa, como a Bia citou, a pessoa vai já planejando que quer conhecer a história do país em si. Então, o senhor acha que o Brasil, ele valoriza o patrimônio ou não? Gustavo, infelizmente não. Infelizmente, o patrimônio é olhado, na maioria das vezes, como um empecilho ao desenvolvimento, ao crescimento. Às vezes, essa questão da deterioração, da destruição é proposital. Às vezes está vinculado ali uma família, chega ali a notícia que aquilo existe a possibilidade de tombamento, eles derrubam antes. Às vezes o próprio poder público, eles deixam ali aquele patrimônio cair, falar agora não há a menor possibilidade ali de recuperação. Assim, mas é um esforço muito grande. Quer dizer, eu acho que é um movimento que parte de nós também, que parte da universidade, parte ali das escolas, parte ali da sociedade em si, essa valorização, de olhar para a cidade como um espaço nosso. Quer dizer, porque nós não olhamos a cidade como um espaço nosso. Quer dizer, como um lugar ali, como se existisse um certo distanciamento. Não há essa apropriação. Há ali um lugar olham para o lugar público como um lugar de passagem, como um lugar de ninguém. Na realidade, é o lugar de todo mundo. É o lugar onde deveria existir ali a convivência. Quer dizer, o lugar de convivência, de sociabilidade, não deveria ser o shopping center. Aliás, é aquilo que a Bia falou. O shopping center é um lugar meio vazio. Aliás, você nem sabe a hora, não sabe nada ali dentro. Quer dizer, é o espaço público, é a praça, são as ruas. É ali que a gente que deveria estabelecer, vamos dizer assim, as relações significativas. É ali que a gente tem que pensar a cidade. É ali que a gente deveria andar, caminhar, encontrar as pessoas. Não em lugares isolados, fechados e quase neutros, né? E uma neutralidade voltada para o consumo. É um esforço muito grande. Quer
dizer, é um esforço da universidade, é um esforço do cidadão para tomar esse tipo de decisão, pressionar o poder público e das escolas. No processo de educação básica, ensinar para os alunos isso, para eles olharem para o patrimônio, mostrarem, sair às ruas, sair de dentro da escola e percorrer os espaços aqui de Sorocaba. Mostrar isso é nosso. É contar a história mostrando os espaços, o que é algo extremamente interessante. É muito mais interessante ali você sair das ruas, você conhecer ali onde foram as fábricas, passar ali pelo centro, saber onde era a feira de Moares, no local, do que você ficar dentro da sala de aula e olhar para esses espaços a partir de slides. Quer dizer, tendo essa possibilidade concreta, abandonar isso, do meu ponto de vista, é um erro muito grave. E é algo que é cometido sempre. Quer dizer, claro que existem as questões de segurança e tudo mais, mas buscando ali uma certa adequação, é fundamental isso. Né? É fundamental, voltando ali ao assunto, que todas as escolas, que todas as crianças da região visitem ali a fábrica de ferro São João de Ipanema, quer dizer, que visitem ali aquele espaço e tenham aula de Brasil Império lá. É bem mais interessante do que na sala, né, vamos?